Fala pessoal, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Nessa videoaula eu vou mostrar um plugin nativo e gratuito do Reaper, que é um plugin de medição de áudio, medição em LUFS, RMS, TruePeak. E eu vou explicar o que é isso também. É um plugin novo que vem a partir das novas atualizações do Reaper. É um plugin que fazia falta não termos uma versão nativa aqui dentro do Reaper. Acabávamos tendo que utilizar plugins pagos de outros fabricantes, ou até gratuitos também, mas de outros fabricantes. E agora a gente tem um plugin desses gratuito e nativo aqui dentro do Reaper. Então, se você tiver interesse em conhecer, permanece aí que depois da vinheta a gente continua. Está produzindo música em seu home studio, mas percebe que a sua mixagem fica sem peso, com vocais sem presença e pouco volume? Então faça parte do meu curso de mixagem e masterização. Você vai aprender a minha metodologia de trabalho, o que eu faço para deixar uma produção MIDI com uma sonoridade analógica. E você ainda fará parte de um grupo fechado no WhatsApp, onde poderá tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. Reparem que eu já separei uma música para utilizar como exemplo na demonstração desse plugin, e eu vou fazer também um comparativo dele com um outro plugin de medição de áudio em LUFS, que é o Yulin Loudness Meter 2. É um plugin que, para quem me acompanha nesse canal, sabe que eu utilizo bastante. Tem uma versão gratuita, que é a versão que eu tenho, que já me atende, já traz todos os recursos que eu preciso. E se você não conhece, vai passar a conhecer. Se você quiser fazer o download e a instalação dele, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então vamos primeiro clicar aqui em FX do Master para abrir a janela de efeitos do Reaper. Você pode insertar um plugin de medição de áudio diretamente na track ou no Master, tanto faz. A diferença é que se você insertar aqui na track, ele vai medir apenas o volume do áudio contido nessa track. Aqui no Master, ele vai analisar todos os áudios do seu projeto. Vocês vão escrever aqui Loudness. E se você está utilizando as versões atualizadas do Reaper, obrigatoriamente esse plugin vai aparecer para vocês, o JS Loudness Meter Peak RMS LUFS. E se você já tem o Yulin, ele também vai aparecer aqui como está aparecendo para mim. Vamos dar um duplo clique, insertar o Yulin, vou deixar ele aqui no cantinho. E vou insertar aqui o da JS. Primeiro, uma análise visual. Tem muita diferença. O da JS aparentemente é mais simples, com menos informações visuais do que o Yulin, mas se ambos forem muito precisos, a informação da medição do áudio terá que ser a mesma, até porque o áudio é o mesmo, está passando por dentro dos dois plugins pelo mesmo caminho. Aqui tem uma informação importante no nome desse plugin, que é o seguinte: ele faz medição de áudio em LUFS, RMS e Pico. Qual a diferença disso? Medição de áudio em LUFS é uma medição que tem como parâmetro de análise a curva de Loudness. A curva de Loudness é um estudo que foi feito no início do século passado, na qual se identificou que a percepção sonora dos seres humanos, como a gente percebe o som, não é de maneira flat, ou seja, a gente escuta o som de maneiras diferentes de acordo com as regiões de frequência e com a intensidade sonora dessas regiões de frequências. Exemplo, quando você está ouvindo um som com volume muito baixo, a percepção que você tem é que aquele som está com um pouco grave e com um pouco de agudo. Se você aumenta esse som, você tem agora uma percepção que os graves chegaram e os agudos também. Por que isso acontece? Porque o nosso ouvido percebe menos o grave e o agudo, as extremidades, quando o volume está mais baixo. E existe toda uma curva, que é essa curva de Loudness, que vai nos informando exatamente essa interação da maneira como a gente percebe o som. Por isso que o LUFS, que é Loudness Unit Full Scale, é a unidade de medida utilizada para masterizar uma música, por exemplo. Aqui a gente faz uma medição em Loudness também, em LUFS. Só que aqui a gente também faz medição em RMS e Pico. RMS, provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar, é aquela famosa unidade de medida para potência de som. Então você comprou um som
que tem 200 watts RMS, ou você comprou um alto-falante que tem 400 watts RMS. É muito conhecido e nós temos aqui uma unidade de medida em RMS. E pico é uma unidade de medida que analisa o pico de maior intensidade daquele arquivo de áudio que você estiver fazendo a análise. É uma análise puramente matemática e digital, até porque o zero é o topo, assim como é a medição digital de um software como esse, a não ser que você faça alguma configuração e altere. Mas perceba que aqui na track e no master são medições em pico, em dBFS. Então vai do zero, que é o topo, acima disso não tem informação, para baixo, para o menos infinito. Então, visivelmente, eles são diferentes, com layouts diferentes. Eu vou dar o play nessa música, ela vai começar a tocar, a gente vai ouvindo, analisando o que está acontecendo aqui e fazendo algumas comparações. Se ambos os plugins forem idênticos na medição, o que tem que ser, as informações que vão constar aqui tem que ser a mesma, como eu falei anteriormente. Essa música que eu vou deixar tocando, ela é uma música que foi produzida por mim e pelo produtor musical Leonardo Oliveira no nosso curso de produção musical mídia. É um curso que ensina a um leigo, a uma pessoa que não sabe tocar um instrumento ou que nem necessariamente tem algum instrumento, a produzir uma música do zero, desde a concepção da ideia até a finalização na masterização, inclusive a registrar essa música e divulgar nas plataformas digitais. Produzir uma música totalmente em box, utilizando apenas VSTIs, que são os instrumentos virtuais. Você não precisa saber tocar nenhum instrumento, nem ter um controlador MIDI para poder produzir uma música da maneira como a gente produziu aqui. Então vamos dar o play, a gente vai ouvir a música e fazer a análise comparativa. Reparem o seguinte, de cara eu já consigo perceber que a análise desse plugin aqui é em formato de barras na vertical e esse daqui já aparece esse gráfico com essa linha, enfim, bem interessante também. Depois nós temos aqui algumas informações que podem ser configuradas, modificadas de acordo com a nossa necessidade, que aqui é um pouquinho diferente. Aparece nessa região aqui e esse aparece aqui. Nós temos aqui primeiro essas duas barras verdes que informa o True Peak, que no Yulin ele aparece aqui embaixo, ó, True Peak. E já tem uma leve diferença, é uma pequena diferença? É, mas tem uma diferença. Aqui ele está batendo menos 0.3, aqui menos 0.2. Isso pode ser o suficiente para você renderizar uma música aqui dentro do Reaper e um indicar para você que não estava clipando e o outro indicar que estava clipando. Então já tem uma pequena diferença. Aqui nós temos as medições em LUFS. LUFS M, S, LRA, LUFS I, o que cada um desse significa. Esse LUFS I é exatamente esse que está aparecendo aqui, LUFS Integrated, que é a medida em LUFS integrado, a média, que é exatamente a principal que a gente tem como parâmetro principal, a base para a gente se guiar no volume da nossa música. Aqui pelo menos ele está preciso, menos 9.6, menos 9.6, menos 9.5, veio para menos 9.5, então ele está oscilando idêntico ao Yulin, os dois, ambos idênticos. Aqui nós temos esse LUFS M, que é exatamente esse daqui, ó, que é a medida momentânea em LUFS. Aqui está menos 6 e ele estacionou aqui porque ele identificou a máxima. Aqui não, ele não está identificando a máxima, ele está variando. Aqui tem esse LUFS S, que representa esse daqui, Short Term, que é a medida rápida, momentânea, naquele momento milésimo ali que está acontecendo. Por aqui a gente identifica as passagens de maior intensidade em LUFS da nossa música. Menos 7.6, menos 7 alguma coisa, aqui também bem próximo. Ele vai variando bastante. Esse LRA aqui, se eu não estou enganado, é
deve ser esse daqui, ó, Real Time Dynamics. Eu acho que é esse daqui. É exatamente ele. Eu vou dar uma pausa aqui. Reparem o seguinte. As medições, às vezes, tem uma leve variação, uma leve diferença, mas o principal, que é o Lufis Integrated, eles são idênticos. E é por aqui que a gente vai analisar o volume geral da nossa música ou do nosso arquivo de áudio. Se vocês quiserem fazer configurações nesse plugin, clica aqui embaixo nesse ponto de interrogação. Aqui em cima eu posso fazer uma análise da informação em mono, se você quiser, reparem só. Aqui está em estéreo, em mono. Se você quiser fazer alguma configuração, alterar algum parâmetro, qualquer coisa, clica aqui, ó, e ele vai abrir dessa maneira. Se você expandir aqui para baixo, olha o que vai acontecer. Ele pode ter esse formato de visualização, que também é legal. Nós temos algumas configurações bem interessantes, bem legais para a gente fazer aqui e com as informações mais completas. Reparem só, a gente tem os nomes completos e tal, fica mais fácil de identificar. Se eu quiser fazer uma medição em RMS, eu tenho que habilitar nesse pop-up, deixar on, que ele vai aparecer. Antes ele não aparecia exatamente porque não estava configurado. Se eu quiser, por exemplo, fazer alteração de medição de volume para mudança de cor, quando ultrapassar os volumes aqui, ele muda de cor, indicando que está ultrapassando tanto o alerta em vermelho quanto o alerta de volume em amarelo. A gente pode fazer alteração. Eu vou deixar aqui, por exemplo, em -8. Então, se o meu volume passar de -8, ele vai ficar em vermelho. Depois a gente vai ver isso na prática. A gente pode aqui mudar as escalas. Aqui, ó, a gente consegue mudar a escala dessa medição na horizontal. Aqui a escala também do zoom, seria mais ou menos o zoom. E basicamente é isso. Você pode habilitar essa opção de alerta dos LUFs, tanto a vermelha quanto a amarela e ambas, então a gente tem que habilitar aqui. E ligar alguma outra opção de medição, que aqui no caso só que não estava aparecendo é RMS. Quiser visualizar como estava antes, clica aqui novamente e ele vai fechar. Você pode trazer aqui o plugin para baixo e vamos analisar um trechinho, reparem só. Já está informando que está em amarelo, provavelmente quando passar vai ficar em vermelho, passar dos -8. Deixa eu configurar aqui. -11. Ó, já ficou em vermelho ali. Reparem só. E a gente vai tendo um guia visual de cores para a gente ter uma leitura precisa. Pessoal, antes da gente continuar, se liga nessa dica. Em colaboração com o produtor musical Leonardo Oliveira, eu, Augusto Queiroz, desenvolvi a solução definitiva para que você possa produzir uma música do zero, sem mesmo necessitar ter ou tocar um instrumento real. Este curso fornecerá a você o conhecimento e as ferramentas de que você precisa para produzir, gravar, mixar e masterizar uma música com som profissional, porém totalmente em MIDI, ou seja, apenas instrumentos virtuais, VSTIs. O aluno ainda terá acesso a um material completo sobre todas as etapas da produção musical, indo desde a composição, utilização de instrumentos virtuais, gravação de voz, mixagem, masterização e como registrar e divulgar a música nas plataformas digitais. Venha mudar o seu jeito de produzir música de forma definitiva e inovadora, com um conceito jamais desenvolvido no Brasil. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser participar de um dos meus cursos, o curso de produção musical MIDI ou de mixagem e masterização, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se quiser me seguir no Instagram é Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's. E qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!